Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Leremos todo o capítulo. Ouçamos com bastante atenção este rico texto da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra: Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo. Reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixardes sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo, que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes, no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi enaltecido à vista de todas as nações. Naqueles dias,
adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou o Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por ter se exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda a sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais, e de redis para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Quanto aos mais atos de Ezequias e as suas obras de misericórdia, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Ezequias com seus pais, e o sepultaram na subida para os sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos orar? Pai Santo, te louvamos pelo trecho tão precioso da Tua palavra, que fala tanto ao nosso coração. Te louvamos porque o Senhor agiu com poder no passado e continua cuidando do Teu povo. Pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos agora, para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei, da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, o ministro interno, possa agir nos nossos corações, possa, ó Pai, nos alimentar, especialmente nos admoestar contra os nossos pecados e nos fortalecer, nós que tantas vezes somos tão fracos, Pai. Queremos pedir que o Senhor abençoe o ministro externo, que é um vaso de barro, ó Pai, limitado, incapaz, que o Senhor haja com o Teu poder. Abençoa-nos nesta noite, fala ao nosso coração, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes na vida você tentou resolver as coisas do teu jeito, sem consultar a Deus? Quando se lembrou de Deus, já tinha tomado a decisão faz tempo. Quantas vezes você se achou superior aos outros? Você acreditou que as tuas ideias e a tua opinião eram sem dúvida melhores do que a dos outros? Quantas vezes você agiu mais influenciado pela opinião das pessoas e os conselhos das pessoas do que após ter meditado e buscado a orientação de Deus? Dificilmente algum de nós tenha escapado de um destes pecados. Dificilmente nós já não tenhamos caído, meus irmãos, nestes pecados. Autonomia, orgulho, temor de homens, todos nós estamos sujeitos a pecar desta forma. A vida cristã, meus irmãos, não é uma experiência utópica, em que nós vamos de vitória em vitória em vitória, sempre, sem tropeçar nunca. A vida cristã é uma corrida em que por vezes nós tropeçamos e Deus nos levanta, Deus nos sustenta. Nós não temos forças para sempre acertar e sempre vencer todas as tentações. Por vezes nós tropeçamos com a nossa língua, com o nosso coração, com a nossa mente, com os nossos atos. A vida cristã é de fato uma corrida de longo percurso. Por vezes nós desanimamos, por vezes nós tropeçamos e fraquejamos, mas nós sempre temos Deus para nos levantar, arrependidos, termos os nossos pecados perdoados e renovarmos a disposição em obedecermos ao nosso Deus. A história de Ezequias é um exemplo de história de inconstância. Ezequias, na primeira parte do seu reinado, foi muito feliz, foi muito fiel a Deus. A primeira parte pega do capítulo, aqui em Crônicas, do capítulo 29 ao 31.
Mas na segunda parte do seu reinado, ele mostrou justamente a sua inconstância, os seus tropeços, como nós veremos hoje à noite. Nós veremos então quais foram esses tropeços, esses pecados de Isaías, que na segunda parte do seu reino tornou este servo do Senhor bastante inconstante. E olhando para os pecados de Ezequias, nós vamos perceber que nós somos a mesma coisa, nós caímos nos mesmos pecados. Precisamos de Deus para nos levantar, para nos ajudar a sermos fiéis a Ele. O primeiro pecado, então, que nós podemos ver claramente nesse texto, é o pecado da autonomia. E com autonomia, meus irmãos, eu quero dizer agir por conta própria, sem consultar a Deus. Deus nos ensina que nós somos como crianças, deveríamos ser como crianças, dependentes da sua orientação, dos seus conselhos, da sua vontade. Mas quantas vezes nós não nos achamos autônomos e tomamos as decisões e vamos levando a nossa vida sem consultar a Deus, sem meditar na sua palavra, sem orar antes, sem buscar orientação. O pecado da autonomia. O nosso texto, veja o verso 1, começa dizendo que depois destas coisas e desta fidelidade, e aqui especialmente, é justamente o versículo que faz a separação entre a primeira parte do reino em que ele foi fiel e a segunda parte em que ele será inconstante. Depois destas coisas e desta fidelidade. Então, depois desta fidelidade que ele exerceu até agora, veja o que vai acontecer. Diz o texto que veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Uma grande ameaça. O império assírio era um império poderoso. Assim como há pouco tempo, digamos, 60 anos, mais ou menos, na Segunda Guerra Mundial, as nações da Europa temiam a Alemanha nazista. Naquela época, na época de Ezequias, as nações temiam a Assíria. Era o mesmo sentimento. Era uma nação poderosa, tinha vencido todos os inimigos e agora estava chegando perto de Jerusalém, já havia entrado, já estava quase às portas. Nos versos 2 e 3, nós vemos que quando Ezequias viu que Senaqueribe estava vindo para a guerra, ao invés de buscar a Deus, o conselho de Deus, a provisão de Deus, ele resolveu de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes. Não há nenhuma menção de que ele buscou a Deus, foi buscar o auxílio do Senhor, como nós vemos outros reis fazendo. Ele simplesmente, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, resolveu tapar as fontes de água que havia fora da cidade e eles o ajudaram. Ele resolveu então que ele tomou a decisão e foi, sem consultar a Deus. Este plano autônomo de Ezequias constava de 3 partes. Primeira, tapar as fontes, para que não houvesse água para os inimigos. Então ele tapou as fontes todas de fora da cidade para dificultar a vida dos inimigos que chegariam. Nós sabemos que um exército com mais de 185 mil homens, que era o caso aqui, era uma multidão de soldados, eles precisariam de água. Então Ezequias pensou, eu vou cortar, a água eles não vão ter. Segunda parte do plano, reconstruir o muro, que havia buracos, construir torres em cima dos muros e fazer armas e escudos. E a terceira parte, um discurso para animar o povo, levantar o moral do povo. Este foi o seu plano autônomo. Verso 4 diz que assim muito povo se juntou, taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam aqui tantas águas? Não vai ser fácil, a água eles não vão ter. Verso 5, restaurou o muro, ergueu torres, levantou outro muro do lado de fora, e fez armas e escudos em abundância. Esse era o seu plano, até agora não consultara a Deus. E fez um belo discurso. No discurso que nós lemos, ele diz, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque há um maior do que aquele que está com ele está o braço de carne, mas conosco
o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Parece, à primeira vista, um discurso de grande confiança em Deus, mas era um discurso que não estava acompanhando a sua prática, porque ele não havia consultado a Deus. Foi um discurso para insuflar o povo mesmo. E funcionou. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias. Não há uma menção de que o Senhor animou o povo, de que o povo animou-se com a palavra de Deus. Não, se animou com a palavra de Ezequias. Um grande orador pode produzir isso numa multidão. Foi o que aconteceu. No verso 9 ao 15, nós temos então os servos de Senaqueribe colocando medo no povo de Jerusalém. Lá em 2 Reis, que é um texto mais extenso, nós temos o detalhamento de algumas partes, explica bastante. Vamos para lá. 2 Reis 18, 19. Lá em 2 Reis, esse homem que falou agora, que vai falar agora, extremamente blasfemo, se chama Rabsaqué. Veja 2 Reis 18, 19, e se você puder deixar aberto nos dois textos, em 2 Reis, capítulo 18, e em 2 Crônicas, capítulo 32, porque nós vamos trabalhando com os dois textos para compreendê-lo melhor, tá? Então vamos para lá, 2 Reis 18, 19, diz assim: Rabsaqué lhes disse, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Na sequência do texto, nós vamos descobrir que Rabsaqué era muito bem informado. Primeiro, porque, veja o verso 21, confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Rabsaqué estava muito bem informado. Ele sabia que era uma prática entre Judá e Israel, de vez em quando apelar para o Egito, buscar um aliado no Egito. E aqui ele diz, não vai adiantar nada. O Egito é como uma cana esmagada, e ainda você vai furar a tua mão se você se apoiar no Egito. Depois, ele faz um discurso, esse Rabsaqué, embora sendo assírio, falando outra língua, falando o aramaico, ele faz um discurso aqui em judaico, em hebraico, porque o seu objetivo não é falar apenas com os servos de Ezequias, é amedrontar o povo. Ele fala na língua do povo, tanto que os servos de Ezequias pedem para ele parar. Veja o verso 26. Estamos em 2 Reis 18, agora 26. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebiná e Joá a Rabsaqué, rogamo-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. E a resposta de Rabsaqué. Mas Rabsaqué lhes respondeu, mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente ao teu senhor? E não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? A intenção dele era, de fato, aterrorizar o povo. Ele estava dizendo, vocês, povo, vocês vão ficar num cerco aqui tão grande que vocês vão ficar sem alimento. A comida de vocês vai ser o próprio excremento, a bebida vai ser a própria urina. Na sequência, ele diz ao povo, em hebraico, que nem Ezequias, nem o seu Deus poderiam livrá-los das mãos de Senaqueribe, porque nenhum Deus de nenhuma nação havia parado ainda o império assírio. Então, Ezequias temeu. Veja o capítulo 19 de 2 Reis. 19:1. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Ele foi atrás do profeta Isaías, veja o verso 4. E disse, porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu? Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. E a resposta de Isaías 6 e 7.
Isaías lhes disse: Dizei isso a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Então aqui Deus já disse para Ezequias: Ezequias, ele vai morrer. Enquanto isso, Rabsaque já havia voltado à Síria, encontrado Senaqueribe em outra guerra, e Senaqueribe manda uma carta de novo para Ezequias, com o seguinte teor, 19:10-13. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente. E crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Servafaim, de Ena e de Iva? Ele deu a lista aqui dos derrotados, né? Todos estes reis e nações foram derrotados. Como é que vocês acham que o Deus de vocês vai livrá-los? Quando Ezequias leu essa carta, ele ficou de novo tão atemorizado que ele foi ao templo, prostrou-se no templo, estendeu a carta diante do Senhor e fez uma oração, que está dos versos 15-19. Orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reis da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. O profeta Isaías soube desta carta e mandou dizer a Ezequias palavras de conforto e palavras de juízo a Senaqueribe. É a continuação do capítulo 19. E no final do capítulo 19, vejamos do 32 ao 34, é o final do discurso. Pelo que assim, estamos em 2 Reis 19, 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. O que significa isso? Deus está dizendo que Senaqueribe vai voltar pelo mesmo caminho que veio, não vai atirar uma flecha, vai ser totalmente derrotado. Mas ele vai livrar a cidade por amor a ele mesmo, Deus, e por amor a Davi. O que significa isso? Meus irmãos, isso aponta para a aliança de Deus para com o seu povo. Lá em 2 Samuel, Deus disse a Davi o seguinte: quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de mim. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Havia essa promessa de que o trono de Davi avançaria, e o trono de Davi está passando aqui. Eu li 2 Samuel 7. Em 2 Reis 8:19 nós lemos: porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito, de lhe dar sempre uma lâmpada a seus filhos. Isso mostra a aliança de Deus com o seu povo. Ezequias e Judá seriam poupados porque Deus tinha uma aliança
com o seu povo. E esta aliança se estende até Jesus Cristo, que é o real descendente de Davi. O trono de Davi é firmado para sempre, não por causa de Davi, porque nós, como disse o salmista, como disse Pedro, nós conhecemos a sepultura de Davi. O trono de Davi é eterno por conta de Jesus Cristo, que é descendente real de Davi, direto. Ezequias, meus irmãos, concluindo este primeiro ponto, então, num primeiro momento, confiou na força humana, na sua autonomia. Depois que não funcionou, ele confiou em Deus. E quando ele buscou a salvação em Deus, o que Deus fez? Acabou com os exércitos da Síria e com Senaqueribe. Veja o verso... Voltemos para... Não, aqui mesmo em 2 Reis 19. Veja 2 Reis 19, a partir do verso 35. Porque aqui há detalhes que em Crônicas não há. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esair Radom, seu filho, reinou em seu lugar. Meus irmãos, este anjo do Senhor feriu 185.000 soldados. Um anjo. Eu fico imaginando a cena. 185.000 soldados à noite, eles não estavam em pé, eles estavam nas tendas. Imagine-se numa montanha e vendo o vale lá embaixo coberto de tendas. 185.000 soldados. Eram mais, né? 185.000 foram os que morreram. Eram mais do que isso. À noite. E um anjo matou 185.000. Eu não sei, o texto não detalha tanto, mas eu desconfio que não houve, assim, fogo caindo do céu. Eu desconfio que o anjo passou e apenas foi retirando as vidas, foi retirando os espíritos dos soldados, porque o texto nos diz que na manhã seguinte, quando se levantaram, eis que todos estes eram cadáveres. Não me dá uma impressão de luta, de fogo, o texto não fala, né? Mas o texto diz que 185.000 soldados, eu não consigo nem imaginar, essa multidão foi derrotada por um anjo. Veja a força de um anjo de Deus. Imagine que Deus, meus irmãos, está cercado por exércitos de anjos. Lembra no episódio de Jesus? Quando Pedro cortou a orelha de Malco, né? Num gesto de só por cima do meu cadáver, e aí Jesus foi lá, pegou a orelha e falou, Pedro, curou e disse, Pedro, porventura você não sabe que se eu chamasse agora, legiões de anjos viriam? Então os irmãos imaginam, um anjo derrotou 185.000 soldados. Em Crônicas diz que o rei voltou envergonhado, com o rosto coberto de vergonha. Não era para menos, né? Porque ele ameaçou tanto. Ele se orgulhou tanto, ele disse, já vencemos todas as nações, que nação é essa? Que Deus é o de vocês? E bastou um anjo do Senhor para corar aquele homem de vergonha, para que ele voltasse do mesmo jeito em que ele chegou, com o exército totalmente destruído. E quando ele chegou na sua terra, 2 filhos seus o traspassaram com a espada e o mataram. Meus irmãos, e Ezequias pensando em tapar fontes. Bastou um anjo do Senhor para vencer todo aquele exército. E Ezequias, com estratégia para tapar fontes, para não deixar água para os exércitos. Meus irmãos, por que Ezequias não confiou desde o início? Por que Ezequias não fez como o rei Asa, que lá atrás, em 2 Crônicas 14, ele construiu defesas, aumentou o número dos seus soldados, porque eles buscaram ao Senhor em momentos de dificuldade e o Senhor os abençoou. Ezequias poderia ter resolvido essa questão lá atrás, se ele tivesse
confiado no Senhor, buscado ao Senhor e não agido de modo autônomo. O pecado de Ezequias é o nosso pecado muitas vezes, meus irmãos. Por vezes nós sofremos nesta vida porque lá na frente é que a gente se lembra, puxa, eu poderia ter consultado ao Senhor, eu poderia ter buscado ao Senhor. E aí quando nós consultamos, Deus resolve, Deus dá um jeito na situação, não é? A autonomia é o primeiro pecado. Na sequência, o outro pecado de Ezequias foi o orgulho. Volte lá para 2 Crônicas 32. 2 Crônicas 32. Veja agora do verso 24 a 26. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Os detalhes deste texto estão em 2 Reis 20, sermão que o seminarista Demes já nos entregou no domingo passado. Não é? Deus curou Ezequias com grande poder. Deus ouviu a oração do seu servo e curou o seu servo. Veja dos versos 5 em diante, lá em 2 Reis, em 2 Reis 20. 2 Reis 20. Diz assim: volta e diz Ezequias, príncipe de meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, as tuas lágrimas, eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti esta cidade, defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. A promessa de que ele seria curado, ganharia 15 anos de vida, e na sequência, veja o verso 8, Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. O que é isso? O que é um relógio naquela época? Certamente não havia relógios, né, desse aqui. Eram relógios de sol. Era feito na terra uma espécie de semicírculo com uma haste de pedra, né? Uma haste, de modo que... E era algo gigante, tá? Eu imagino aqui que seja da largura desse templo. Imagine metade de um círculo, né? Bom, imaginou aí, né? Um círculo, metade de um círculo, com as horas, e aqui uma haste para que quando o sol, na medida em que o sol se movimenta e vai projetando a sua sombra, você tem a sombra marcando o horário. Ezequias, que não está fácil aqui, né? De incredulidade, depois que Isaías diz, você será curado, ganhará 15 anos, ele fala, e qual é o sinal de que essas coisas vão acontecer? Isaías fala, o relógio adiantará ou retrocederá 15 graus. 15 ou 10? Perdão. 10 graus, né? Isso. Deixa eu pegar aqui o texto exatamente. 10 graus. E Ezequias responde, avançar 10 graus é o curso natural, o relógio avança 10 graus. Eu quero que ele retroceda. E Deus faz um milagre. Deus faz com que a sombra retroceda. Meus irmãos, isso é um milagre, né, que tem a ver com posição do sol, posição da terra. De fato, 10 graus da sombra voltaram para trás. Diante de tudo isso, do milagre da sua cura, da promessa de 15 anos de vida, e de ele ver a sombra retroceder 10 graus, qual é a reação de Ezequias a essas maravilhas que ele presenciou? 2 Crônicas 32, 24 diz... 24. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos.
pois o seu coração se exaltou. Foi curado, 15 anos a mais, viu um milagre acontecer e não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Sabe quando a pessoa recebe bênçãos, recebe até milagres, coisas surpreendentes acontecem na vida da pessoa e ela, mesmo assim, acha que foi natural, que na verdade Deus tem como que a obrigação de abençoá-la. Essa é a situação, meus irmãos. O coração de Ezequias estava soberbo, o seu coração se exaltou e por isso ele não correspondeu aos benefícios que lhe foram dados. Isso acontece conosco também. Pense aí em ocasiões em que Deus te abençoou tanto e você não correspondeu, simplesmente não correspondeu. Tanta coisa Deus fez por nós e nós não correspondemos. Por quê? Corações exaltados, corações orgulhosos. E no final, no versículo 26, aqui de 2 Crônicas, nós lemos Ezequias, no final do 25, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Veja como é inconstante esse caminho de Ezequias, de altos e baixos, altos e baixos. Ele se exalta, Deus deixa Senaqueribe chegar perto, ele se humilha, pano de saco, deita no templo, aí Deus o levanta, aí Deus o cura, aí ele não corresponde, aí agora aqui no verso 26, ele se humilha, Ezequias porém se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e aí a bênção de Deus, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. O que está escrito aqui é que enquanto Ezequias vivesse, a ira não atingiria aquela nação. Então Deus fez uma promessa por amor a Ezequias aqui. Depois que Ezequias morresse, a ira do Senhor iria castigar aquele povo. Meus irmãos, a inconstância de Ezequias tinha raiz no orgulho. Este foi o seu segundo pecado. Então, além de autonomia, de não buscar ao Senhor nas decisões, ainda havia a questão do seu orgulho. Mas, por fim, além de autonomia e orgulho, nós temos Ezequias caindo no temor de homens. Veja o verso 27 a 31 de 2 Crônicas 32. Acompanhe do 27 ao 30. É a descrição das suas riquezas, Nós já lemos. Teve abundância de riquezas, prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis, armazéns para cereal, vinho, azeite, estrebarias para toda espécie de animais, redis para os rebanhos, edificou cidades, possuiu ovelhas, vacas em abundância, tinha numerosas possessões, tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o ocidente, ele fez ali um desvio de águas gigantesco. Ezequias prosperou em toda a sua obra, contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia, esqueça a Síria agora, a Síria foi derrotada, os 185 mil morreram, Senaqueribe derrotado, agora é outra potência que está surgindo, É a potência da Babilônia. Quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, os povos ficaram impressionados com a vitória sobre a Síria. Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. O que aconteceu aqui? Por que Deus desamparou Ezequias quando os príncipes da Babilônia chegaram? Ora, nós temos o detalhamento em 2 Reis 20. Vá para 2 Reis 20. 2 Reis 20, do 12 ao 19, detalha o que aconteceu. 2 Reis 20, do 12 ao 19. 2 Reis 20, do 12 ao 19. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal.
tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até os dias de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu geraste tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Essa palavra final dele é a seguinte: bom, pelo menos eu não vou ver isso, porque nos meus dias haverá paz e segurança, acontecerá com os meus filhos, que é uma palavra inconsequente também, não é, meus irmãos? E não precisa explicar muito que homens de uma nação estrangeira, Babilônia, chegam na casa de Ezequias e ele mostra todos os tesouros, todo o seu arsenal, ele mostrou tudo. Ele abriu para os inimigos tudo o que havia no seu reino. Por isso que Isaías lhe dá uma repreensão e diz: eles vão levar tudo, tudo o que você tem. Meus irmãos, temor de homens. Sabe aquela tendência nossa de não saber dizer não para as pessoas? Esses homens devem ter pedido, né? Eles eram espiões, eles queriam ver qual era o arsenal, quais eram os tesouros. Algumas décadas depois, eles vão vir aqui e vão tomar tudo. E Ezequias não soube dizer não. Meus irmãos, este é um problema que ainda nos afeta, o temor de homens. Mas não foi só isso que Ezequias fez. Nós vemos lá atrás, voltando para a ameaça da Síria, que Ezequias já tinha feito coisa parecida. Veja 2 Reis 18, volte lá para a ameaça da Síria. 2 Reis 18, do 13 ao 16. 2 Reis 18, do 13 ao 16, quando havia ameaça, a Síria. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laques, dizendo: Rei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras, dos batentes, o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Assíria. E isso não adiantou nada, porque ele arrancou prata e ouro do templo numa tentativa de: eu vou dar aqui muito dinheiro para que ele vá embora, e ele fala: retira-te. E não adiantou nada, porque eles vieram. Né? Adiantou depois, quando ele confiou em Deus, e Deus o livrou. Meus irmãos, convertendo aqui os valores, os talentos, ele deu 10.500 quilos de prata e 1.050 quilos de ouro. Foi uma pequena fortuna que ele deu. E pior, ele arrancou do templo, coisa que não deveria ser feita. Isso não adiantou nada. Voltemos a 2 Crônicas 32, verso 31. 2 Crônicas 32, 31. Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. E nesta prova, Ezequias falhou. O temor de homens que estava no seu coração ficou exposto, ficou evidente. Ele foi provado e não passou, porque ele temia homens. Meus irmãos, estes são os pecados de Ezequias, e estes são os nossos pecados também. Autonomia, orgulho, temor de homens. A história termina bem, não é? Como nós lemos, no final do texto, Deus ainda preservou Ezequias. Dos versos 32 a 33, nós vamos ver Ezequias morrendo e sendo honrado, sendo tratado com honras. No geral, Ezequias foi um servo de Deus, ele não se perdeu. A conclusão da vida de alguns reis
é aquela conclusão terrível: fez o que era mal perante o Senhor a sua vida inteira. Não foi o caso de Ezequias. Ezequias foi salvo. Ele foi, no geral, especialmente na primeira parte do seu reinado, um rei fiel ao Senhor. Na segunda parte, ele teve altos e baixos, uma vida bastante inconstante. Mas, ainda assim, Ezequias é considerado por muitos como um dos melhores reis que Judá teve. Algumas implicações, algumas aplicações para encerrarmos. Primeira, não seja autônomo. Submeta-se a Deus, submeta teus planos, tuas vontades, teus sonhos. Esteja na idade em que você estiver. Crianças, vocês sonham com algo? Entregue na mão de Deus, comece a pedir a Deus. Adolescentes que estão aí no início de decisões para vestibular, faculdade, não tome as decisões sozinho ou sozinha. Peça ajuda a Deus. Senhor, que profissão o Senhor quer que eu faça? Me encaminha na minha profissão, a faculdade que eu devo fazer, a carreira que eu devo seguir. Peça orientação de Deus. Você não está sozinho neste mundo, não haja por conta própria. Adultos, nas decisões que vocês forem tomarem, pequenas ou grandes, peçam a orientação de Deus. Deus está conosco, não seja autônomo. Ezequias deparou-se com aquele problema imenso e não dobrou os joelhos, saiu tomando decisões. Não faça isso. Consulte ao Senhor nas pequenas e nas grandes coisas. Ore: Senhor, me ajude, me mostre o teu caminho, que decisão eu devo tomar. Não seja autônomo, seja submisso ao Senhor. Segunda aplicação: não seja orgulhoso, tenha humildade, tenha gratidão. Ezequias foi curado, ganhou 15 anos e viu um milagre, a sombra retroceder, e não correspondeu aos benefícios que Deus lhe havia feito. Lembre-se, Deus não tem obrigações de te abençoar, não tem. Tem crentes que ficam meio revoltados com Deus quando os problemas começam a acontecer, porque têm uma ideia errada de Deus. Há crentes que acham que Deus tem que lhes dar uma vida perfeita. E aí, quando começam a vir os problemas, se revoltam contra Deus. Deus não tem obrigação de te abençoar. Deus, meus irmãos, é um pai que cuida dos seus filhos e nos dá o básico. Deus não prometeu que nós seremos ricos, que nós teremos posses. Deus nos prometeu o pão nosso de cada dia, as vestes, um teto. Tendo isso, estejais contentes. Tenha gratidão para com Deus e para com as pessoas que estão ao teu redor, para as pessoas que te ajudam. Manifeste gratidão. Irmãos, que coisa feia uma pessoa ingrata, que coisa horrível é uma pessoa que é ajudada e não manifesta gratidão. Seja grato para com as pessoas que estão ao teu redor, para com as pessoas que te abençoam, que te dão comida, que te dão roupa, que te ajudam de alguma forma. Seja grato. Deus espera que nós sejamos gratos. A Bíblia inteira, o Novo Testamento, várias vezes fala sobre isso. É coisa feia alguém ser grato, mas é inadmissível um crente ser ingrato, porque o crente foi tirado das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Como é que nós podemos ser ingratos, meus irmãos, nesta vida? Terceira aplicação: não tenha temor de homens. Não tema a opinião dos outros, tema a Deus apenas. Não tema o que as suas amigas vão pensar de você. Não tema o que os seus amigos vão pensar de você. Tema a Deus. A opinião que interessa é a opinião de Deus. Na escola, crianças e adolescentes, não vá nos embalos da turma. Você pode ser rejeitado por todos os teus colegas. Se Deus estiver do teu lado, você eu diria, muito mais forte do que todos eles. Lembra do anjo que derrotou 185 mil? Se Deus está do teu lado, você não tem que temer a opinião dos seus amigos da escola, a opinião das pessoas que estão ao teu redor. Não tema a opinião das pessoas. O teu compromisso é quanto à opinião de Deus. Se Deus olha lá do céu e se agrada do que está vendo. Muita gente sofre e peca neste mundo porque quer transmitir uma imagem às outras pessoas, porque não sabe dizer não,
temendo o que as pessoas vão pensar sobre mim. O crente, meus irmãos, é convicto de que ele tem que dizer não muitas vezes, doa quem doer, agradando a Deus. Ele não tem compromisso com a opinião das pessoas, ele tem compromisso com a opinião de Deus, em ser fiel a Deus, em ser obediente a Deus e em dar um bom testemunho de cristão, de filho de Deus, de discípulo de Cristo. É isso que deve nortear o nosso pensamento. É só assim que você vai ter força para enfrentar perseguições. Porque quando as perseguições vêm, muitos crentes fracos cedem e ficam calados. Mas se você tem a consciência de que Deus está contigo e Ele é contigo, você pode levantar a cabeça e dizer, eu não vou fazer isso, eu não concordo com isso. É não e ponto final. Eu sou fiel ao meu Deus e nada muda isso na minha vida. Pronto, meus irmãos, é assim que se faz. Lembra dos amigos de Daniel? Que no meio daquela multidão, adolescentes, tudo indica, não se curvaram, eles levantaram a cabeça e não se curvaram, e foram para a fornalha de fogo, e não tinham a promessa de que seriam salvos, e eles disseram isso, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos salvar, Ele nos salvará, se não, fica sabendo, ó rei, que nós não nos curvaremos diante da tua imagem, e Deus os salvou. Quarta aplicação. Saiba que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus entende as nossas limitações e as nossas imperfeições. Meus irmãos, a beleza da palavra de Deus é mostrar que tanto Ezequias como outros homens e mulheres importantes foram pecadores, tiveram seus altos e baixos, as suas inconstâncias. A Bíblia mostra que esses homens eram fracos, como nós somos, muitas vezes, que nós vivemos lutando contra o pecado. Vencemos, perdemos às vezes, mas sempre somos levantados por Deus. Deus sempre nos pega pela mão e nos levanta. E isso não é por nós mesmos, mas porque Cristo, o descendente do trono de Davi, o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, venceu, e nós não dependemos mais da nossa obediência para sermos aceitos por Deus. Ele venceu, e por mais que nós caiamos nesta vida, a vitória já foi dada por Cristo Jesus. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele nos levanta nas nossas inconstâncias. Se nós dependêssemos de nós, da nossa obediência e fidelidade, nós estaríamos totalmente perdidos. Mas porque Cristo venceu, é que nós, no meio das lutas contra o pecado, entre vitórias e derrotas, podemos dizer, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem o condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8. Meus irmãos, Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Devemos nos esforçar em obedecê-lo, em sermos fiéis a Ele, mas com a garantia de que quando nós não o conseguimos, o Cordeiro venceu. Venceu para que a nossa salvação não seja apoiada na nossa obediência, mas na obediência dEle. Que Ele seja louvado, glorificado eternamente. Amém.